Eduardo era um homem que parecia ter tudo: riqueza, influência e um futuro garantido, mas havia uma ausência em sua vida que nada de material podia preencher. Ele nunca teve filhos, e apesar do sucesso em seus negócios, sentia um vazio profundo e uma solidão que o acompanhava como uma sombra. O diagnóstico veio como um golpe inesperado, uma doença terminal, sem chances de cura. A notícia o deixou desorientado e vulnerável, um contraste chocante com a fortaleza que sempre representou. Enquanto a gravidade de sua condição se instalava, Eduardo mergulhou em uma reflexão profunda sobre o significado de sua vida e do legado que deixaria para trás. A ideia de acumular riqueza sem propósito o angustia ainda mais. Com o peso da mortalidade agora sobre seus ombros, ele sabia que precisava fazer algo radical, algo que fosse mais significativo do que simplesmente transferir sua fortuna para herdeiros desconhecidos ou instituições sem alma. Então, Eduardo começou a imaginar um plano ousado e inusitado. Ele se recusou a morrer como um homem rico e solitário, sem ter tocado verdadeiramente a vida das pessoas ao seu redor. Em vez disso, decidiu usar sua imensa fortuna para encontrar algo que ele nunca teve, um verdadeiro propósito, e quem sabe, uma conexão genuína com outra alma. Assim, em um ato de coragem e desespero, Eduardo tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e a de muitos outros. Com uma determinação recém-descoberta e uma sensação de urgência, Eduardo mergulhou no seu plano com um fervor que até ele mesmo achava surpreendente. Ele sabia que sua riqueza e status não poderiam interferir no objetivo de encontrar alguém verdadeiramente merecedor de seu legado. Assim, ao amanhecer de um dia sombrio, Eduardo iniciou sua transformação. Um velho chapéu, uma jaqueta rasgada e suja, e um par de sapatos surrados se tornaram sua nova identidade. A cidade, que antes era o palco de sua vida de luxo e privilégio, agora era um labirinto de ruas e becos, onde ele vagava sem rumo aparente. Cada passo era uma jornada para fora de sua zona de conforto e dentro de uma realidade que ele mal conhecia. Enquanto o sol queimava sua pele e a sujeira se acumulava em suas roupas, Eduardo enfrentava olhares curiosos. Ele sentia a frieza da indiferença e a dureza das palavras, um contraste brutal com a vida de conforto que deixará para trás. Ele passou por praças movimentadas, cafés elegantes e mercados barulhentos, sempre com um olhar atento e um coração aberto. Sua missão não era apenas observar, era sentir. Eduardo queria ver além das aparências, captar a essência das pessoas que encontrava. Através dos olhares de curiosidade, dos gestos apressados e das respostas muitas vezes indiferentes, ele buscava algo raro e precioso. O que ele encontrava na rua era um misto de solidão e esperança, uma realidade que desafiava tudo o que ele conhecia e, com isso, revelava uma nova verdade sobre o valor humano e a natureza da verdadeira generosidade. Nas semanas que se seguiram, Eduardo se tornou um mestre em se misturar com o entorno, uma sombra entre os habitantes da cidade que nunca o notavam. Ele se sentava em bancos de praça, em esquinas movimentadas e até mesmo nas entradas dos mercados, observando a vida ao seu redor com um olhar atento e questionador. Cada dia era uma nova oportunidade para examinar a complexa tapeçaria de interações humanas. Em uma manhã fria, Eduardo estendeu a mão para uma mulher apressada que passava, sua expressão carregada de pressa e indiferença. Ela olhou para ele com um olhar de desdém, sem parar, jogou uma moeda em sua direção, como se o fizesse por obrigação. Eduardo a seguiu com o olhar enquanto ela desaparecia na multidão, e uma sensação de tristeza o invadiu. Era o tipo de bondade que parecia não ter valor, uma gentileza vazia e automática. Mais tarde, em uma pequena padaria, ele viu um jovem vendedor oferecer pão quente a um grupo de crianças de rua, com um sorriso genuíno e palavras de encorajamento. Os olhos de Eduardo se iluminaram. Ali estava uma forma de bondade que transcendia a mera caridade, era uma conexão real, um gesto de cuidado e humanidade. Ele começou a perceber que a verdadeira generosidade não estava apenas na quantidade de ajuda oferecida, mas na intenção e no carinho por trás dela. Enquanto continuava sua jornada, Eduardo encontrou pessoas que variavam em atitudes e comportamentos. Em um dia,
Um executivo de aparência impecável ignorou um pedido de ajuda com uma expressão fria e distante. Em outro, uma senhora idosa o convidou para um café quente, compartilhando histórias de sua vida com uma empatia sincera. Eduardo se deparou com o contraste brutal entre a superficialidade e a autenticidade da bondade. Cada encontro, cada interação, o forçava a reavaliar o que realmente significava ser generoso e o que, afinal, ele estava buscando. Era uma tarde cinza e fria quando Eduardo se acomodou em um banco de praça, o mesmo banco que se tornará seu refúgio nas últimas semanas. A praça estava quase deserta, exceto por alguns grupos dispersos que se moviam rapidamente, fugindo do vento cortante. Eduardo estava imerso em seus pensamentos, absorto na observação dos poucos passantes que se atreviam a desafiar o clima hostil. De repente, uma risada cruel rompeu o silêncio, e um grupo de jovens apareceu, seus rostos animados por uma mistura de tédio e travessura. Eles se aproximaram de Eduardo com passos firmes, seus olhos brilhando com um tipo de diversão cruel que só a juventude pode proporcionar. Eduardo, já familiarizado com o desprezo e a indiferença, sentiu um frio na espinha, mas não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Antes que pudesse reagir, os jovens começaram a empurrá-lo e a zombar dele, suas palavras afiadas como facas. A sensação de vulnerabilidade foi intensa, e Eduardo tentou se proteger com os braços, mas o ataque foi implacável. Ele sentiu o impacto dos socos e pontapés, a dor e a humilhação se misturando em uma experiência brutal. Foi então que, no meio da confusão, um grito de coragem cortou o ar. Um menino pequeno, não mais do que 10 anos, surgiu da multidão. Seus olhos eram brilhantes de determinação, e seu corpo, embora pequeno, estava carregado de uma força inesperada. Sem hesitar, o garoto se lançou sobre os agressores, gritando e lutando para afastá-los de Eduardo. A cena se desenrolou em um frenesi de movimento e som. O menino, que se chamava Pedro, defendeu Eduardo com uma bravura que desafiava sua idade. Ele lutava com um fervor que parecia vir de um lugar profundo e puro, uma força que surpreendeu tanto os agressores quanto Eduardo. Finalmente, o grupo de jovens, desorientado e envergonhado, recuou e fugiu, deixando Eduardo e Pedro no meio da praça. Eduardo, atordoado e ferido, olhou para o menino com uma mistura de gratidão e espanto. Pedro se ajoelhou ao seu lado, suas mãos tremendo, mas seu olhar cheio de compaixão. O ato heróico do garoto não apenas salvou Eduardo, mas também trouxe à tona uma verdade dolorosa e profunda. A verdadeira bondade e coragem muitas vezes vêm dos lugares mais inesperados. A praça estava envolta em um silêncio repentino, quebrado apenas pelo som dos passos apressados dos jovens que se afastavam. Eduardo estava sentado no banco, ainda ofegante e ferido, tentando se recompor. Pedro, o menino que havia intervindo com tanta bravura, estava agora ao seu lado, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e esperança. Com as mãos ainda tremendo, Pedro ofereceu a Eduardo um pouco de água que carregava consigo, seu gesto simples carregado de uma pureza e generosidade que tocavam profundamente. Eduardo olhou para ele, o coração apertado não apenas pela dor física, mas pela complexidade da situação que agora se desenrolava diante de seus olhos. O menino, vendo Eduardo em um estado tão vulnerável, não pôde conter suas palavras. "Você está bem, pai?" Pedro disse, sua voz ainda carregada de um tom infantil e sincero. O termo pai saiu de seus lábios com uma naturalidade que chocou Eduardo. O impacto das palavras foi imediato e devastador. Eduardo congelou, seu olhar se fixando em Pedro com uma mistura de surpresa e confusão. A mente de Eduardo girava como um redemoinho. A ideia de ser chamado de pai por alguém que ele nunca conhecera antes era quase absurda, uma realidade distorcida por sua própria percepção de quem ele era. Ele se esforçava para compreender o significado daquele termo vindo de um garoto que havia mostrado mais coragem e compaixão do que muitos adultos que conhecera. As palavras ecoavam na mente de Eduardo, cada uma delas desafiando a realidade que ele conhecia. Ele havia passado a vida construindo um império de riqueza e sucesso, mas agora,
Diante daquela palavra simples e poderosa, ele se via confrontado com a essência de sua própria existência. O vazio de sua vida parecia preencher-se com a promessa de algo mais profundo, algo que ele havia negligenciado por tanto tempo. Pedro olhou para Eduardo com um misto de esperança e incerteza, esperando uma resposta. Eduardo, ainda atordoado, se encontrou em uma encruzilhada emocional, questionando não apenas quem ele era, mas o que realmente significava ser pai e como essa conexão poderia mudar o curso de sua vida. O chamado de pai não era apenas uma palavra, era um convite para explorar uma identidade que Eduardo havia ignorado, e que agora parecia brilhar com uma nova e inesperada luz. Enquanto Eduardo se recuperava das feridas físicas e emocionais, a presença de Pedro ao seu lado era um consolo inesperado e reconfortante. A conexão entre eles parecia crescer a cada instante, mas o mistério de por que o garoto o havia chamado de pai ainda pairava no ar, um enigma sem resposta. Eduardo sentia uma mistura de curiosidade e ansiedade, ansioso para entender a verdadeira relação que compartilhavam. Com um esforço considerável, Eduardo conseguiu entrar em contato com Lilia, a mulher de seu passado que ele não via há anos. A decisão de procurar Lilia havia surgido de uma necessidade urgente de responder à pergunta que o atormentava. A ligação foi feita com um aperto no coração, o medo do desconhecido misturado com a esperança de uma revelação que poderia mudar sua vida para sempre. O encontro foi marcado em um café tranquilo, longe dos olhos curiosos. Quando Lili entrou, Eduardo pôde ver que o tempo havia moldado não apenas a sua vida, mas também a dela. Eles se cumprimentaram com um misto de cautela e nostalgia, o passado rapidamente se reavivando entre eles. Eduardo, ainda abalado pelos eventos recentes, foi direto ao ponto, perguntando sobre Pedro e seu vínculo com ele. Lili hesitou por um momento, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e amor. Ela começou a falar sobre o breve romance que tiveram muitos anos atrás, um período em que estavam apaixonados e sonhavam com um futuro juntos. Mas a vida, com suas inevitáveis voltas e reviravoltas, os separou, e Lili acabou se mudando para longe. Enquanto ela falava, a revelação chegou como um choque, uma onda de emoção que varreu Eduardo. Lilia confirmou que Pedro era, de fato, seu filho biológico, fruto daquele breve, mas intenso relacionamento. O mundo de Eduardo parecia girar em torno de si mesmo, a confirmação trazendo à tona uma avalanche de sentimentos reprimidos e uma compreensão nova e profunda de quem ele era. Eduardo sentiu uma mistura de choque e alívio. As características de Pedro, o jeito de olhar, a coragem inesperada, tudo começava a fazer sentido. A revelação foi como um flash de luz na escuridão, revelando não apenas a verdade sobre Pedro, mas também uma parte crucial da própria identidade de Eduardo. Em meio ao turbilhão de emoções, Eduardo começou a perceber o impacto profundo que essa descoberta poderia ter em sua vida, e o que significava encontrar um filho após tantos anos de busca. Eduardo e Lili estavam sentados em uma mesa tranquila do café, o som suave de xícaras e conversas ao fundo criando uma atmosfera quase íntima. A revelação de que Pedro era seu filho havia lançado um manto de complexidade sobre o reencontro, e agora, enquanto os dois se olhavam, as palavras pareciam insuficientes para descrever a profundidade do que sentiam. Lilia, com as mãos entrelaçadas e uma expressão de vulnerabilidade, começou a compartilhar mais sobre os anos que haviam passado. Ela falou com sinceridade sobre as dificuldades que enfrentou ao criar Pedro sozinha, as noites sem dormir e as esperanças depositadas em um futuro melhor para o filho. Seu relato era carregado de uma dor suave, misturada com uma força impressionante. Eduardo ouviu atentamente, absorvendo cada palavra e começando a compreender as complexidades da vida que Lili havia vivido sem ele. À medida que a conversa avançava, uma onda de nostalgia e arrependimento começou a aflorar em Eduardo. Ele lembrou-se dos momentos compartilhados com Lilia, da paixão e do sonho de um futuro juntos que, infelizmente, nunca se concretizou. Agora, diante da realidade de Pedro, Eduardo se via refletindo sobre o que poderia ter sido. Mas, ao invés de se perder naquilo que não aconteceu, ele começou a se concentrar no presente, no potencial para um futuro que ainda podia ser construído.
A conexão entre Eduardo e Lilia parecia se renovar com cada palavra e cada olhar. O passado não era mais um obstáculo, mas uma base sobre a qual podiam construir algo novo. Lilia, vendo a sinceridade no olhar de Eduardo, começou a abrir-se mais sobre suas próprias esperanças para o futuro. Ela falava sobre o desejo de que Pedro tivesse uma família completa, sobre o anseio de criar um ambiente amoroso e seguro para seus filhos. Eduardo, tocado pela sinceridade e pelo desejo de Lilia, sentiu uma nova determinação surgindo dentro de si. Ele percebeu que, apesar das estradas divergentes que haviam tomado, havia uma oportunidade de redimir o passado e moldar um futuro mais promissor. As memórias compartilhadas começaram a se misturar com uma visão renovada de esperança e reconstrução. O encontro entre Eduardo e Lilia, que inicialmente parecia um mergulho doloroso no passado, estava se transformando em uma jornada de redescoberta e reconexão. A promessa de um novo começo estava no ar, um futuro em que o amor e a compreensão pudessem prosperar. A intensidade dos sentimentos passados se transformava em uma base sólida para algo novo, algo que Eduardo e Lilia estavam prontos para explorar juntos. O reencontro não era apenas uma reconciliação, mas o início de uma nova fase em suas vidas, onde a esperança e a possibilidade se entrelaçavam com a realidade. O café estava envolto em uma atmosfera de renovada esperança e novas possibilidades, mas o momento de tranquilidade foi interrompido por uma nova e inesperada revelação. Enquanto Eduardo e Lilia conversavam sobre os planos para o futuro, Lilia começou a hesitar, como se uma nova verdade estivesse prestes a ser revelada, uma verdade que mudaria ainda mais o curso de suas vidas. Com um suspiro profundo, Lilia olhou para Eduardo, seu olhar carregado de uma mistura de tristeza e resolução. Há algo mais que eu preciso te contar, ela começou, sua voz baixa e séria. Pedro tem uma irmã gêmea. O nome dela é Sofia. Eduardo a olhou, perplexo, sua mente tentando processar a magnitude da revelação. Sofia. Ele repetiu, o nome soando quase como uma melodia distante. Lilia continuou explicando que, na época em que Pedro nasceu, as circunstâncias eram extremamente difíceis. Ela havia enfrentado uma decisão dolorosa, pois não conseguia prover para os 2 filhos sozinha. Sofia foi adotada por uma família em outro país, uma decisão que Lilia havia tomado com um coração pesado, acreditando que a menina teria uma vida melhor com uma família adotiva que pudesse oferecer o que ela não podia. Lilia descreveu Sofia como uma pequena luz que havia sido separada de Pedro no momento mais difícil de suas vidas. A dor e o arrependimento estavam visíveis em seus olhos enquanto ela falava sobre a menina. Eduardo, chocado pela profundidade do que acabará de ouvir, sentiu uma mistura de emoções. A ideia de ter uma filha gêmea de Pedro, alguém que ele nunca conhecera, era uma nova camada de complexidade na sua já turbulenta jornada. Ele imaginava Sofia em um país distante, vivendo uma vida separada da família biológica, e seu coração se enchia de uma urgência por conectar os laços que haviam sido partidos. Lilia continuou a explicar que havia mantido contato com a família adotiva de Sofia, que sabia um pouco sobre as origens da menina, mas que não tinha revelado muito. Ela havia hesitado em contar tudo a Eduardo antes de ter certeza de que ele estava pronto para receber essa informação. Agora, com a reconexão entre Eduardo e Pedro começando a se solidificar, Lilia sentia que era o momento certo para compartilhar essa parte vital da história. A revelação de Sofia não era apenas uma nova faceta da complexa história de Eduardo e Lilia, mas um chamado para completar o ciclo, para reunir a família que havia sido separada pelas circunstâncias da vida. A ideia de encontrar Sofia e trazê-la para conhecer seu irmão e seu pai biológico se tornou uma missão urgente e cheia de esperança. O que começara como uma jornada de autodescoberta e reconexão agora se transformava em uma busca por reunir os fragmentos de uma família muito perdida. A revelação sobre Sofia lançou Eduardo em uma nova e decisiva jornada, uma missão que agora tomava forma em seu coração com uma clareza impiedosa. A ideia de que havia uma filha gêmea de Pedro, uma menina que estava vivendo uma vida separada, acendeu um fogo no interior de Eduardo. A conexão que ele sentia com Pedro o impulsionava a buscar Sofia, a preencher a lacuna deixada pela separação forçada.
Eduardo se preparou para a viagem com uma determinação renovada. Ele sabia que encontrar Sofia não seria uma tarefa simples, teria que cruzar continentes, enfrentar barreiras culturais e enfrentar a desconfiança de estranhos. Mas o amor paternal que havia despertado em sua vida estava agora direcionado para um objetivo claro: reunir sua família. Antes de partir, Eduardo fez contato com a família adotiva de Sofia, usando todas as suas habilidades e recursos para estabelecer uma linha direta de comunicação. Cada mensagem e cada telefonema eram carregados de um senso de urgência e um desejo genuíno de fazer as coisas certas. A busca por Sofia se tornou uma prioridade, um reflexo de sua nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A viagem foi longa e extenuante. Eduardo voou para o país onde Sofia vivia, enfrentando a barreira do idioma e a complexidade administrativa com a mesma determinação que havia enfrentado os desafios em sua vida anterior. Cada passo da jornada era carregado de um misto de esperança e apreensão, uma dança constante entre o desejo de encontrar sua filha e o medo do desconhecido. Quando finalmente chegou ao local onde Sofia estava, Eduardo sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ele havia passado semanas preparando-se mentalmente para este encontro, mas agora, diante da realidade, a magnitude da situação parecia ainda mais avassaladora. A primeira reunião com a família adotiva de Sofia foi tensa, mas Eduardo manteve a calma, expressando sua intenção de estabelecer um relacionamento com a menina e de oferecer todo o suporte que pudesse. A família, embora cautelosa, percebeu a sinceridade e a determinação em Eduardo e concordou em permitir um encontro inicial. O momento de ver Sofia pela primeira vez foi como um sonho que se tornava realidade. Quando Eduardo entrou na sala onde a menina estava, o coração dele parecia acelerar a cada passo. Sofia, com seus olhos curiosos e um semblante tímido, parecia uma mistura exata de Pedro e Lilia, uma combinação perfeita de características que Eduardo reconheceu imediatamente. O encontro foi carregado de emoções e tensões, mas também de uma esperança genuína. Eduardo se aproximou de Sofia com carinho, explicando quem ele era e o motivo de sua visita. As palavras saíam de sua boca com um misto de amor e um desejo profundo de construir um relacionamento com a filha que ele nunca conhecera. A jornada de Eduardo para encontrar Sofia era mais do que uma busca física, era uma missão de coração e alma, um passo decisivo para formar a família que ele havia desejado por tanto tempo. Eduardo estava determinado a conquistar a confiança de Sofia e de sua mãe adotiva, mas a jornada para estabelecer um vínculo com sua filha estava longe de ser fácil. A desconfiança que pairava sobre ele era palpável, uma nuvem espessa de ceticismo que parecia pairar sobre cada tentativa de aproximação. Sofia, com seus olhos grandes e expressivos, observava Eduardo com uma mistura de curiosidade e reserva, enquanto sua mãe adotiva mantinha uma postura de vigilância cautelosa. Cada encontro com Sofia era marcado por uma tensão subjacente. A menina, protegida e amada em seu novo lar, via Eduardo como um estranho que, de repente, entrará em sua vida com reivindicações de um passado distante. Ela estava confusa e, por vezes, resistia aos gestos de afeto que Eduardo tentava oferecer. As perguntas sobre suas intenções eram diretas e desafiadoras, e cada resposta parecia ser cuidadosamente examinada por Sofia e sua mãe adotiva. Eduardo sabia que o caminho para ganhar a confiança de Sofia não seria simples. Ele procurava ser paciente e compreensivo, respeitando o espaço e os sentimentos da menina, enquanto tentava demonstrar, através de ações concretas, que estava ali para apoiar e não para causar qualquer distúrbio em sua vida. Seus esforços incluíam pequenos gestos de bondade e paciência, tentando construir um relacionamento baseado em confiança e respeito. Além dos desafios emocionais e relacionais, Eduardo enfrentava uma luta interna ainda mais grave. Sua própria doença, que havia sido um fator determinante em sua decisão de buscar Sofia, estava se agravando. Os sinais de sua condição se tornavam mais evidentes, e a dor que ele tentava esconder se manifestava de maneira crescente. Em um momento de vulnerabilidade, Eduardo foi forçado a confrontar a realidade de sua própria fragilidade física. Cada consulta médica e cada exame era um lembrete constante de que seu tempo era limitado,
e isso adicionava uma camada adicional de urgência à sua missão. Entre as sessões de tratamento e as visitas ao médico, Eduardo continuava sua busca, mesmo quando a exaustão o ameaçava. Sua determinação não era apenas um reflexo de seu desejo de formar uma família, mas também uma tentativa de enfrentar sua própria mortalidade com dignidade. Cada desafio que ele encontrava, desde a desconfiança de Sofia até as complicações de sua saúde, moldava sua jornada de uma maneira que ele não havia antecipado, mas que estava disposto a enfrentar com coragem. O caminho para construir um relacionamento com Sofia e lidar com sua doença era uma luta contínua e multifacetada, uma batalha que exigia não apenas força física, mas também uma resiliência emocional e espiritual. Eduardo, enfrentando esses desafios com uma combinação de esperança e determinação, estava em uma missão que era tão profunda quanto sua própria luta interna, buscando transformar a dor e o sofrimento em uma oportunidade de conexão e reconciliação. O sol estava baixo no horizonte, lançando uma luz suave sobre a casa onde Sofia e sua mãe adotiva viviam. Eduardo, com uma expressão de determinação e um sorriso gentil, se preparava para um novo dia de tentativas de construir um relacionamento verdadeiro com sua filha. Ele sabia que ganhar a confiança de Sofia não era apenas uma questão de palavras, mas de ações concretas e sinceras. Cada gesto, cada interação, precisava mostrar a ela que sua presença era uma oferta de amor genuíno e um desejo de fazer parte de sua vida. Eduardo decidiu que a melhor forma de se conectar com Sofia seria através de atividades que a interessassem, tentando encontrar um terreno comum onde pudessem se relacionar de maneira natural. Ele passou semanas se informando sobre seus hobbies e interesses, decidindo, então, organizá-la uma pequena surpresa, um passeio ao parque de diversões local, onde Sofia costumava ir com sua mãe adotiva. A ideia era criar uma memória positiva e associar sua presença a momentos de alegria e descontração. O dia do passeio chegou, e Eduardo estava visivelmente nervoso, mas animado. Ele havia planejado cada detalhe com cuidado, bilhetes para as atrações favoritas de Sofia, um almoço no restaurante que ela mais gostava e até mesmo uma pequena surpresa, um livro que ele soubera ser seu favorito. Através dessas ações, Eduardo esperava transmitir seu desejo de participar ativamente da vida de Sofia, de não ser apenas um estranho, mas alguém que estava disposto a fazer esforços significativos para se aproximar dela. O passeio começou com um clima de expectativa e um pouco de tensão. Sofia, com seus olhos brilhando de curiosidade, observava Eduardo de perto, avaliando se ele realmente se importava com seu bem-estar ou se era apenas mais uma tentativa superficial. Eduardo fez o possível para manter a conversa leve e natural, compartilhando histórias engraçadas sobre sua própria infância e fazendo perguntas abertas sobre as experiências de Sofia. Sua abordagem era cuidadosamente planejada para não pressionar, mas para oferecer uma janela para sua verdadeira essência. A primeira parte do dia foi marcada por uma interação hesitante, mas Eduardo se manteve constante em seu esforço, mostrando um interesse genuíno e um entusiasmo que parecia lentamente quebrar as barreiras de desconfiança. Sofia começou a sorrir mais, sua postura relaxando à medida que se envolvia nas atividades e começava a ver Eduardo sob uma nova luz. Ao longo do dia, momentos pequenos e significativos começaram a acontecer. Quando Eduardo a viu se divertindo em uma das atrações, fez questão de compartilhar seu entusiasmo, elogiando a coragem dela e mostrando que estava verdadeiramente feliz em vê-la alegre. Ele também ofereceu o livro como uma surpresa especial, um gesto que provocou um brilho nos olhos de Sofia e uma expressão de surpresa e gratidão. O que começou como um dia marcado por desconfiança e incerteza estava se transformando em uma experiência compartilhada, onde a conexão entre pai e filho estava começando a florescer. Eduardo estava determinado a continuar mostrando, através de suas ações e dedicação, que estava ali para ficar, para apoiar e para construir uma relação sólida e duradoura com Sofia. Ao final do passeio, quando o sol começava a se pôr e o parque esvaziava, Eduardo e Sofia estavam sentados em um banco, compartilhando um momento de calma após um dia repleto de atividades. A atmosfera estava carregada de uma nova sensação de proximidade e compreensão. Eduardo, observando a expressão de satisfação e relaxamento no rosto de Sofia, sabia que,
apesar dos desafios e da luta contínua, havia dado um passo importante na construção de um vínculo verdadeiro e significativo. Eduardo estava vivendo um momento decisivo em sua jornada, uma etapa que não apenas refletia seu amor profundo por Pedro e Sofia, mas também a sua própria transformação pessoal. Ao descobrir que Pedro e Sofia estavam lutando contra uma condição médica grave que necessitava de um transplante de medula óssea, Eduardo soube que tinha que agir para salvar suas vidas. Sua própria saúde, já debilitada pela doença terminal, parecia um detalhe menor diante da chance de oferecer a eles uma nova oportunidade. O hospital, agora o cenário de um desafio crucial, estava em constante movimento. Eduardo preparava-se para a coleta de medula óssea, uma decisão que se tornará ainda mais significativa devido ao estado crítico de Pedro e Sofia. A notícia da necessidade de um transplante havia chegado como um choque, revelando que ambos os filhos enfrentavam uma doença que exigia um doador compatível. Ao perceber que poderia ser a solução para esse problema vital, Eduardo sentiu um impulso inabalável para ajudar, mesmo sabendo das complicações que seu próprio estado de saúde poderia trazer. O dia do procedimento estava repleto de uma expectativa silenciosa. Pedro e Sofia, com suas famílias ao lado, eram alimentados por uma esperança renovada, enquanto Eduardo se preparava para a coleta. A equipe médica, consciente da delicadeza da situação, estava dedicada a fazer o procedimento com o máximo de cuidado e precisão. Eduardo, embora debilitado e cansado, mantinha uma postura de firmeza e determinação, determinado a cumprir sua missão e a prover a ajuda necessária. Enquanto aguardava a coleta, Eduardo passava o tempo refletindo sobre o significado desse ato de generosidade. Ele pensava em Pedro e Sofia, em como sua vida havia se entrelaçado com a deles e na importância de garantir que eles tivessem a chance de um futuro saudável. A dor e o desconforto que ele sentia eram pequenos comparados ao impacto positivo que sua doação poderia ter na vida de seus filhos. O procedimento de coleta foi longo e exigente, mas Eduardo se manteve firme, apoiado pela esperança de que sua ação faria uma diferença significativa. Cada minuto parecia se arrastar, mas sua determinação era inabalável. Ele sabia que a medula óssea que estava sendo coletada tinha o potencial de salvar vidas, e para ele, isso significava mais do que qualquer riqueza material. Após o procedimento, Eduardo se encontrava exausto, mas um sentimento de profunda satisfação e alívio o acompanhava. A equipe médica informou que a coleta havia sido bem-sucedida e que Pedro e Sofia estavam agora em melhores condições para receber o tratamento necessário. Essa notícia trouxe uma nova onda de esperança para todos os envolvidos, um vislumbre de um futuro mais promissor. A doação de medula óssea de Eduardo se tornou um símbolo de seu amor e comprometimento. Ele havia enfrentado uma batalha pessoal para chegar até aquele ponto, mas o impacto de sua decisão transcendeu as dificuldades que havia enfrentado. Pedro e Sofia, agora com a possibilidade de uma recuperação bem-sucedida, estavam prestes a iniciar um novo capítulo em suas vidas, uma nova chance que Eduardo havia possibilitado com um gesto de altruísmo e coragem. O verdadeiro valor da doação não estava apenas na medula óssea em si, mas no amor e na esperança que Eduardo transmitiu ao oferecer a seus filhos uma oportunidade de viver uma vida saudável e cheia de potencial. O sacrifício de Eduardo não apenas salvou vidas, mas também fortaleceu os laços familiares, trazendo uma renovada sensação de propósito e conexão. A luz da manhã penetrava suavemente pela janela do hospital, filtrando-se através das cortinas com um brilho sereno. Eduardo estava deitado na cama, seus olhos fechados, mas seu coração pulsava com uma renovada esperança. O procedimento de doação de medula óssea havia sido um ponto de virada não apenas para Pedro e Sofia, mas também para ele. A recuperação estava sendo um desafio árduo, mas Eduardo sentia uma força interior que o impulsionava a enfrentar cada dia com uma determinação nova. Os dias seguintes foram marcados por uma série de pequenos milagres. Eduardo, agora sob cuidados intensivos, lutava contra as consequências da sua própria doença, mas a notícia de que Pedro e Sofia estavam reagindo positivamente ao tratamento ofereceu-lhe um consolo profundo. Cada melhoria no estado de saúde dos filhos parecia alimentar a sua própria recuperação,
como se a energia vital que ele havia dado a eles estivesse retornando em forma de força renovada. As visitas diárias de Pedro e Sofia ao hospital eram momentos de luz e alegria em meio à luta. Pedro, com uma expressão de gratidão e admiração, passava horas ao lado de Eduardo, contando histórias sobre sua recuperação e compartilhando pequenos detalhes da vida cotidiana que antes lhe pareciam distantes. Sofia, com seu olhar curioso e esperançoso, começava a se abrir, demonstrando um afeto que crescia a cada visita. A interação com eles ajudava Eduardo a se sentir mais conectado e a encontrar um motivo adicional para lutar contra sua própria doença. Finalmente, após semanas de tratamentos e monitoramento, os médicos começaram a ver sinais claros de recuperação em Eduardo. Ele havia superado um grande obstáculo e estava se preparando para deixar o hospital. A notícia trouxe uma onda de alegria e um sentimento de realização. A recuperação de Eduardo era um testemunho da força do amor e da capacidade do corpo humano de se regenerar quando impulsionado por um propósito maior. Quando Eduardo saiu do hospital, a nova vida que ele começava ao lado de Pedro e Sofia estava repleta de promessas e novos começos. Eles se mudaram para uma casa confortável, onde Eduardo havia planejado cuidadosamente um ambiente que fosse acolhedor e estimulante para os filhos. Cada dia na nova casa era uma oportunidade para construir memórias, estabelecer rotinas e celebrar as pequenas vitórias. Eduardo dedicava seu tempo a criar um espaço onde a família pudesse prosperar. Ele se envolvia ativamente nas atividades de Pedro e Sofia, desde passeios ao parque até momentos de leitura e aprendizado juntos. Havia um esforço consciente para tornar cada dia significativo e repleto de amor, um reflexo de sua profunda gratidão por ter uma nova chance de estar com eles. As refeições em família, as noites de filmes e os momentos de conversa se tornaram rituais preciosos. Eduardo descobriu que a simplicidade da vida cotidiana, compartilhada com aqueles que amava, era uma forma de felicidade que nunca havia experimentado antes. O tempo que passava com Pedro e Sofia preenchia seu coração com uma alegria que ele sabia ser mais valiosa do que qualquer riqueza material. A recuperação de Eduardo não era apenas física, mas emocional e espiritual. A transformação que ele havia passado, desde a busca por significado em meio à doença até o encontro com seus filhos e a doação de medula óssea, o levou a uma nova compreensão sobre o valor da vida e do amor familiar. Ele encontrou na simplicidade da vida cotidiana ao lado de Pedro e Sofia uma felicidade duradoura e uma paz interior que lhe permitia enfrentar qualquer desafio com um sorriso. Eduardo, agora plenamente imerso na nova vida que havia construído, sentia uma profunda gratidão por cada dia. Ele havia encontrado algo muito mais precioso do que qualquer fortuna poderia oferecer, uma família unida, uma nova chance de viver e uma realização que preenchia sua vida com um propósito verdadeiro. Era uma manhã tranquila, e a luz suave do sol filtrava-se através das cortinas da nova casa, lançando um brilho cálido sobre os móveis recém-arrumados e os brinquedos espalhados pelo chão. Eduardo, Pedro e Sofia estavam prestes a viver um momento que esperavam há tanto tempo, o início de uma nova vida juntos como família. A casa, agora cheia de risos e expectativa, era o cenário perfeito para a reunião que marcaria o começo de uma nova dinâmica familiar. Eduardo, com um olhar cheio de esperança e um sorriso sereno, observava os filhos enquanto eles exploravam cada canto do lar. Pedro, com sua energia contagiante, corria de um cômodo para outro, animado com as novas descobertas. Sofia, com uma expressão de encantamento e curiosidade, seguia Pedro, seus olhos brilhando com a excitação de estar em um novo ambiente que agora chamava de lar. A casa parecia ganhar vida com cada risada, cada comentário, e cada momento compartilhado. O café da manhã foi um evento alegre, repleto de conversas animadas e planos para o futuro. Eduardo preparou a mesa com a ajuda de Pedro e Sofia, que se esforçavam para ajudar e participar da tarefa com entusiasmo. A refeição, simples, mas cheia de amor, tornou-se um símbolo do novo começo que estavam abraçando. Enquanto se sentavam à mesa, Eduardo sentia uma profunda satisfação ao ver seus filhos tão envolvidos e felizes, um sinal claro de que estavam começando a se ajustar e a formar uma conexão verdadeira.
O dia continuou com uma série de atividades que ajudaram a cimentar a nova dinâmica familiar. Eduardo havia planejado um passeio ao parque local, um lugar onde todos poderiam se divertir e se conhecer melhor em um ambiente descontraído. Pedro e Sofia estavam empolgados com a ideia, e a empolgação deles era contagiante. O parque, com seus caminhos sinuosos e áreas verdes, oferecia o cenário perfeito para criar novas memórias. Durante o passeio, Eduardo se envolvia ativamente em cada momento, participando das brincadeiras e conversando com os filhos sobre suas coisas favoritas. Eles pararam para um piquenique no gramado, onde compartilharam refeições caseiras e histórias sobre suas experiências passadas. As risadas de Pedro e Sofia, junto com a sensação de realização de Eduardo, tornaram um momento especial e cheio de significado. À medida que o sol começava a se pôr, a família retornou para casa, onde Eduardo havia preparado uma noite de filmes. Era um ritual que ele esperava se tornar uma tradição familiar. As 3 poltronas na sala de estar foram arranjadas em um círculo confortável, e a tela foi iluminada com um filme que todos haviam escolhido juntos. Sentados juntos, com cobertores e pipocas, Eduardo observava o vínculo crescente entre Pedro e Sofia, e a alegria nos olhos deles era um reflexo da felicidade que ele sentia. A noite terminou com uma conversa tranquila, onde Eduardo, Pedro e Sofia compartilharam seus pensamentos e sentimentos sobre o dia. Eduardo sentiu uma profunda gratidão por cada pequeno passo que estavam dando como família. A conversa, que começou com risos e histórias, evoluiu para uma troca sincera de expectativas e sonhos para o futuro. Enquanto as luzes se apagavam e todos se preparavam para dormir, Eduardo se sentia envolto por uma sensação de completude e paz. A nova dinâmica familiar, construída com paciência, amor e dedicação, estava começando a se consolidar. Ele sabia que a jornada ainda tinha desafios pela frente, mas estava pronto para enfrentá-los com a força e alegria que a nova vida ao lado de Pedro e Sofia lhe oferecia. O início da nova vida como família não era apenas um recomeço, mas uma celebração do amor e da conexão que haviam sido cultivados com tanto cuidado. Eduardo, Pedro e Sofia estavam finalmente juntos, formando uma nova unidade familiar cheia de esperança e promessas para o futuro. A luz suave da manhã iluminava a casa, agora cheia de uma tranquilidade serena que só a paz de uma vida familiar bem construída pode trazer. Eduardo, sentado na varanda com um café quente em mãos, observava Pedro e Sofia brincando no jardim. O som das risadas deles e o brilho em seus olhos era uma melodia de felicidade que preenchia o coração de Eduardo com um contentamento profundo. Cada instante desses pequenos momentos de alegria servia como um lembrete constante da verdadeira riqueza que ele havia descoberto em sua nova vida. As paredes da casa estavam adornadas com fotos e memórias recentes, um testemunho da jornada que Eduardo e seus filhos haviam trilhado juntos. As imagens contavam a história de um recomeço, as tardes no parque, os passeios de bicicleta e os filmes em família. Cada foto capturava não apenas eventos, mas a essência de um amor que se tornou o alicerce de suas vidas. Eduardo via agora que, por mais valioso que fosse o conforto material, nada se comparava ao calor das conexões humanas que ele havia cultivado. Em uma noite tranquila, enquanto a família se reunia ao redor da mesa para o jantar, Eduardo refletia sobre a transformação que sua vida havia passado. Olhando para Pedro e Sofia, que agora se comportavam como verdadeiros irmãos, Eduardo entendia que as riquezas materiais que ele havia acumulado ao longo da vida não tinham o mesmo valor que o amor e a união que estava experimentando. As conversas animadas à mesa, os toques carinhosos e as pequenas piadas compartilhadas eram mais preciosos do que qualquer bem que ele pudesse ter possuído. O tempo que Eduardo passava com seus filhos estava repleto de pequenos gestos de carinho e aprendizado mútuo. As noites de histórias, as tardes de jogos e os momentos de apoio emocional eram a verdadeira essência da riqueza que ele agora apreciava. Cada risada compartilhada, cada desafio superado juntos e cada expressão de amor era uma confirmação de que a verdadeira fortuna não estava em cifras e propriedades, mas nas relações humanas que enriquecem a alma. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Eduardo começou a sentir uma paz interior que antes parecia inalcançável.
Ele percebia que, ao abandonar a busca incessante por bens materiais e se dedicar ao amor e à conexão com seus filhos, havia encontrado uma felicidade duradoura e significativa. O lar que ele havia criado com Pedro e Sofia era uma prova viva de que a verdadeira riqueza se manifestava na maneira como cuidamos uns dos outros e construímos laços profundos. As manhãs ao sol, as conversas à noite e as pequenas tradições familiares que Eduardo e seus filhos haviam estabelecido eram um reflexo claro de uma vida rica e plena. A riqueza que antes parecia estar restrita a uma conta bancária agora se manifestava em cada abraço, cada palavra de incentivo e cada sorriso sincero. Eduardo, sentado com seus filhos à luz do crepúsculo, sentia um profundo agradecimento por ter descoberto essa verdade fundamental. Ele sabia que, embora a vida ainda pudesse trazer desafios, a verdadeira riqueza havia sido revelada através do amor e da união que ele agora compartilhava com Pedro e Sofia. E assim, a história de Eduardo conclui com uma celebração não apenas de um novo começo, mas da verdadeira essência da riqueza, o amor e as relações humanas que tornam a vida verdadeiramente valiosa. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.